Comigo aqui no estúdio, advogado, empresário e ativista político, Wilson Paiva. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite toda a equipe do Radar de Notícias. É um prazer estar aqui novamente. Eu até o convidei hoje aqui porque tem uma manchete na Folha de São Paulo que me chamou a atenção pela manhã. Metade dos municípios tem espera pelo Auxílio Brasil. O programa atinge recorde de 18 milhões de lares, mas demanda extrapola o caixa. Como é que está essa situação, Paiva? O Auxílio Brasil era para ser dado para mais de 20 milhões de pessoas. Hoje eles falam 18 milhões, as informações que nós temos é que o Auxílio Brasil está sendo dado para aproximadamente 17 milhões de pessoas. Então, algo em torno de 17 milhões e meio. E as outras 2 milhões e meio, 3 milhões de famílias estão na espera, e aí o governo fala que está esperando fonte de recurso, está esperando dinheiro, como sempre, né? Para fundo eleitoral, 5 bilhões de reais, para as pessoas terem um auxílio de R$400. E convenhamos, Pedro, um auxílio de R$400, quando foi aprovado esse auxílio há quase um ano atrás, era uma coisa. Hoje a gente luta para que esse auxílio seja por volta de R$600, para que ele tenha pelo menos uma correção inflacionária, né? 450, 500, enfim. Então, é um problema isso que está acontecendo e nós lutamos também para que esse auxílio seja não só para essas 20 milhões de pessoas, mas como mais 10 milhões de pessoas que estão inscritas no CadÚnico que não têm direito ao auxílio. Qual o critério para esse auxílio? O auxílio é menos de meio salário mínimo por pessoa, por família. Então você precisa receber menos do que... Não, meio salário mínimo é CadÚnico, menos do que R$210 para você, por pessoa. Então vamos supor que uma família receba R$1.000, um salário mínimo. Tem que ter a quantidade de pessoas para que a renda por pessoa seja menor do que R$210. Então vamos supor, o salário mínimo R$1.212, não é isso? R$1.212. Tem que ter 6 pessoas na família? 6 pessoas na família para conseguir receber o Auxílio Brasil. Porque a renda per capita tem que ser pessoas pobres e extremamente pobres. É abaixo de meio salário mínimo renda per capita. Meio salário mínimo CadÚnico e R$210 Auxílio Brasil, se eu não me engano. Então esse número de 20 milhões até, de certa maneira, expõe a pobreza no Brasil, né? Esse aí não é nem a pobreza, hein? Esse aí, número de 20 milhões, a pobreza são mais do que 30 milhões de pessoas, que são as pessoas inscritas no CadÚnico. 20 milhões de pessoas são as pessoas mais pobres ainda. Mais pobres. Tem as pessoas desempregadas, né? Sim, exatamente. Terrível. Bom, eu quero perguntar sobre a taxa do lixo, Paiva. Muita gente comentando em Guarulhos, o que você está sentindo no seu meio? Sim, muita gente reclamando, eu acho que não tem, né? Se você perguntar para a população inteira, não vai ter alguém que aprova a taxa de lixo. Então, assim, como eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, a gente faz um trabalho em defesa do povo, o pessoal tem reclamado demais, muita gente não vai pagar e, infelizmente, está uma situação assim, porque a gente pega... Não é só uma taxa de lixo, além de ser uma taxa de lixo cara, como você falou antes da minha entrevista agora, é uma taxa de lixo alta, onde a gente pega a população no pior momento, na pior crise da história. Então, deve ser no mínimo, como você disse, se não revogada, ela deve ser no mínimo revista, porque o valor do lixo é 120 milhões e a taxa hoje é mais do que 250 milhões. Provavelmente porque eles estão incluindo nessa taxa varrição, estão incluindo limpeza urbana, outros tipos de coisa que não deveriam estar incluindo. Eu insisto nessa teoria, viu? Se não der para revogar, pelo menos vamos rever os valores. Sim, vamos rever os valores. É no mínimo coerente, né? Você rever os valores, porque hoje as pessoas não conseguem. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando o seguinte, aí até foi um acerto, né, da prefeitura nesse sentido da taxa de lixo, não de ter implementado a taxa de lixo, mas ela excluiu todas as famílias que estão no CadÚnico. E mesmo assim ficou o valor de 250 milhões por ano. Então ainda dá para rever e baixar para pelo menos metade a taxa de lixo, porque o ideal seria não existir a taxa de lixo. Mas sabe que me falaram, Paiva, que tem pessoas, por exemplo, que moram de aluguel, que estão desempregadas, mas têm conta de água, e essa pessoa está recebendo taxa de lixo também. Sim, sim. Exatamente. Então... Eu, por exemplo, tenho uma casa de investimento lá que a gente comprou, reformou e não vendeu. Ninguém mora na casa. Entendi. E veio a taxa de lixo. Não tem ninguém. Tem um imóvel, tem a tarifa mínima. Ele é parado, está à venda, e aí ele veio a taxa de lixo também. Que é incoerente, você não usa lixo nenhum, né? Não, nenhum. Lá não produz lixo nenhum. Bom, e o Vale Gás? Como é que está a questão do auxílio gás, né? O auxílio gás também é outra mentira do governo, né?
do governo federal, porque o auxílio gás era para ser dado de acordo com a lei federal, e aí fazendo até um contraponto, para não perder o raciocínio, contra a taxa de lixo. Quando a lei, existe lei que se cumpre quando te interessa e lei que não cumpre quando não interessa, né? Você pega, por exemplo, o auxílio gás, são 32, 33 milhões de pessoas que poderiam receber, que são as pessoas do CadÚnico, mais as pessoas que recebem o benefício da prestação continuada, que é o BPC. Quantas milhões de pessoas recebem? De 32 milhões, 5. Qual o critério? Menos do que 20%. Não existe critério. Eles falam assim, olha, todo mundo do CadÚnico tem que receber, só que a gente vai obedecer primeiro o critério de quem recebe menos, quem está inscrito no Auxílio Brasil, quem é mãe solo, quem é mulher vítima de violência doméstica, mas não existe um critério objetivo. No meio daquele universo de necessitados, eles vão fazendo uma seleção. Sim, que não existe também essa seleção. Porque, assim, várias pessoas mandam para mim, esses dias eu disponibilizei meu WhatsApp, que nós estamos juntando, inclusive, informações para dar entrada no Ministério Público Federal, na Caixa, no governo, mostrando que o critério não está sendo atendido. Porque tem gente lá que é o mais pobre possível e não recebe o auxílio gás. E aí o governo fala, olha, assim que a gente for tendo dinheiro, a gente vai incluindo novas pessoas. E aí fica o subjetivo, quando que vai incluir, quando vai ter dinheiro e que critério que vai, não é um critério objetivo. Olha, primeiro vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso. Não, eles vão colocando, eu não sei qual critério que eles usam, porque até agora eu não descobri. O que eu descobri é que, primeiro que o auxílio gás, ele deveria ser dado um botijão. Ele é dado meio botijão de gás a cada 2 meses. A cada 2 meses, meio botijão de gás a cada 2 meses. Então já é um meio auxílio para meio mês, né? Já não é um auxílio. Fora isso, para 20 milhões de pessoas são 5 milhões. E o problema, Pedro, é que quando a gente defende, eu sei que você também é mais centro, eu talvez centro, em alguns pontos tem gente que pergunta se é direita ou você é esquerda, tal. Eu falo, eu sou a favor do povo. E quando a gente às vezes defende o povo, vem um monte de gente falando, tem que trabalhar, né, tem que colocar. Não é porque a gente defende um Auxílio Brasil justo, não é porque a gente defende um auxílio gás justo que a gente não está defendendo o emprego. Os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais auxílio dá para a população. Então não existe um país grande, não existe um país rico com uma desigualdade tão grande como a gente tem. Não, e não adianta você ser rico num país de miseráveis. Sim, entendeu? Sim. É o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. A classe média se acha rica, né? E você tem um monte de miseráveis, né, no seu entorno. Miseráveis no sentido de pessoas necessitadas. Sim, que vivem na miséria. Vivem na miséria. Então você vê meio botijão de gás. Uma vergonha. Não, e aí ainda acha que está fazendo um favor para a população em dar meio botijão de gás, sendo que a maioria das coisas que a gente compra, 50% a gente paga de imposto. As pessoas passam a vida inteira, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela paga 30%, 40% de imposto na cabeça, e ainda se vai comprar uma caneca dessa, paga mais 30%, 40%, se vai comprar uma cerveja, paga 70%, se vai comprar qualquer coisa, paga, e aí quando você defende que um pedaço, mas é um pedaço muito pequeno, você pega, por exemplo, hoje, Pedro, o governo federal arrecada algo em torno perto de 4 trilhões de reais. Quando você defende que 1% disso, 2% disso seja devolvido para a população através de benefícios, as pessoas falam, mas você vai para Cuba, vai para Venezuela, você é comunista. De forma alguma, a única coisa que a gente quer é que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas tenham comida no prato. Lógico. Essa é a única coisa que a gente quer. A gente tem hoje uma estatal não, né, uma empresa de economia mista, que é a Petrobras, que deveria sim atender o povo brasileiro, porque ela é do povo brasileiro, claro, sem nenhum, não é que a gente quer quebrar a Petrobras, mas fala para mim, Pedro, tem algum cabimento uma empresa pública, né, no mínimo mista, ter 120 bilhões de reais, ser a empresa mais lucrativa do mundo em um ano? Do mundo e bem à frente das outras. Né? Bem à frente, 120 bilhões, mais de 500 milhões de reais por dia a Petrobras tem de lucro. Aí quando a gente vai defender, fala assim, olha, o presidente Bolsonaro não pode mudar a política de preço da Petrobras. É mentira, se não pode, como o Temer mudou? Acho que pode. E outra, se não pode, tem um controle para quê? Exato. Ele tem um controle exatamente para falar assim, olha, agora nós vamos ver, a Petrobras vai ter lucro, ninguém está falando que a Petrobras não pode ter lucro, senão ela não vai produzir, senão vai ser um círculo vicioso ao contrário. Ela não vai produzir petróleo, o petróleo vai ficar mais caro, mas não o lucro que está tendo de R$500 milhão por dia. Quase o dobro da segunda colocada. Sim.
Um absurdo. E é uma empresa que deveria, sim, atender os interesses dos brasileiros. Se o governo, se as empresas públicas não servem para atender os anseios da população no momento que a população precisa, como um auxílio gás justo, como um auxílio Brasil justo, como um combustível num preço que dê para pagar, para que serve então? O governo serve para quê? Concordo plenamente. Obrigado, Wilson Paiva, pela participação. Até uma próxima oportunidade. Legal, Pedro. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigado. 18h26, produção. Rápido intervalo.